Olá amigos da Info, começa agora mais uma edição do Info Games e eu sou o Lucas Agrela, estou aqui no Infolab com o Leonardo Veras. Tudo bem, gente? E com o Lucas Franklin Martins. Boa tarde, galera. Como você prefere, Lucas Franklin, Lucas Martins, o quê? Pode ser Lucas Franklin, eu acho. Pode ser Lucas Franklin? Sim. Então é meio que dois nomes quase ali, né? São dois, longa história, mas sim, são dois nomes. Nunca confie em pessoas de nome composto. Nunca confie em pessoas de nome composto, José isso é Luiz. verdade. Você tem nome composto, Léo? Não, sou só Leonardo. Você é só Leonardo, eu também sou só o Lucas, apesar das pessoas acharem que o Tomasca, sobrenome, é um nome também, mas não é. Enfim, vamos começar aqui lendo os comentários da semana. A gente teve um comentário no podcast da semana passada que foi sobre a censura em games. E aí tem um comentário do Chrono Trigger, que é que ele diz que o Ayla era bissexual, é isso? Nome do comentarista. Nome do comentarista primeiramente, né? É verdade, o Marcelo Guerra, ele comentou aqui lembrando que o Ayla, na versão japonesa do jogo, ele era bissexual e virou hétero no americano. Eu não sei o nome dele, ela. É uma mulher, é uma personagem na pré-história. Não conheço. A única pessoa que não jogou Chrono Trigger. Não joguei Chrono Trigger na vida, cara. Tudo Nunca bem. joguei. Nunca joguei, confesso. Agora nem tinha como esconder agora, né? Pois é, né? Mas o que o nosso comentador tá falando é verdade. Tipo, na versão original do Chrono Trigger, a Ayla falava que ela tinha curtido o Chrono, né? Que é o protagonista. Achava ele interessante porque ele era forte. E depois ela falava a mesma coisa pra Luca, que é uma outra personagem importante. Ela dizia que ela também gostava de mulheres fortes. Ok, né? Uma das muitas referências que a Nintendo deixou pra trás nessa época, porque achou que o público norte-americano ou ocidental no geral não ia gostar. Eles têm uma certa razão, né? O pessoal lá um pouquinho preconceituoso. Um pouco. Não tem como negar que tem um preconceito, né? Exatamente. Aquilo que a gente mencionou da censura na semana passada, se estendem por todas as áreas da cultura lá nos Estados Unidos, especialmente, né? E ele deixou mais comentários aqui falando do Fahrenheit, uma cena de sexo no avião, uma cena de sexo na versão Europe foi removida na versão US. Os Estados Unidos eles são bem puritanos, coisas de sexo, né? Eles acabam tirando. Pode cortar a cabeça, explodir carinhas, mas... Pode matar todo mundo. Apareceu um bico de seio ali... Ele já complica. Complica. Engraçado que nos jogos da Rockstar eles não fazem muito isso, né? Eles deixam até mais liberado. É verdade, dá pra você... no Vice City, acho que tem vários que dá pra você usar prostitutas, dá pra fazer esse tipo de coisa, mas eles foram muito criticados, né? A partir do GTA 3 acontece isso, mas eles têm problemas sérios, assim. Daí que veio o Jack Thompson e todos aqueles caras que diziam que não podia vender esses jogos pra crianças. E não podia mesmo. No GTA, o nível de violência física é muito maior do que o de... Sexualidade, sem dúvida nenhuma. Não, com certeza, sem dúvida mesmo. E tem mais um aqui que ele deixou, que é o Final Fight, que haviam duas mulheres de gangue na versão arcade, a Poison e a Roxy. E para americanizar o game, a Capcom, a pedido da Nintendo, removeu a Roxy e disse que a Poison era transexual. Capcom se enrolando nas relações públicas ali, né? Porque pode bater não pode bater em mulher. Mas se a mulher é homem, então tudo bem. Então tudo bem. Tipo, nossa. É muito complexo isso aí. E se não me engano, teve uma versão, não sei se na do arcade só tinha a Poison e diziam que ela era transexual. Sim. E na do Super Nintendo foram trocados por dois homens. Era um cara com cabelo punk só. Exatamente. E tá tudo certo. Tanto é que, tipo, em desenhos de fãs, né, a Poison aparece com todo tipo de sexo possível, assim. Homem, mulher, transexual. A Poison tá no último Street Fighter e lá eu não sei a sexualidade dela. Ela é... Acho que ainda é transexual, viu? Ela é considerada transexual. Sei lá, é um grande debate da comunidade. Tudo bem. Eu acho que continua transexo. É mais interessante, assim, né? Vocês não acham? Eu acredito, seria pioneiro, né? Pioneiro. Esse jogo de 90, né? Seria o primeiro personagem transexual, seria pioneiro. Tem pouquíssimos jogos que tem personagens pouco tradicionais, assim. Tipo, lembrando aqui, você consegue pensar, por exemplo, no Prey, um first-person shooter de mais ou menos uns 10 anos atrás, que o protagonista era um nativo americano, era um índio Cherokee. Muito legal o jogo, aliás. Confiram aí. Prey. Então vamos mudar um pouquinho de assunto, um pouco, talvez nem tanto assim.
O anúncio da semana, a notícia da semana, com certeza você ouviu falar, é que a Nintendo vai entrar no mercado de games mobile e ela anunciou o nome do próximo console, que eles vão dar mais detalhes em 2016. Nome e codinome. Nome e codinome, aquela coisa. Na minha opinião, eles estão chamando de Nintendo NX, né? Eu acho que é tipo Nintendo X. Nintendo X, você sabe? É uma variável. Coloque aqui o nome, saca? Não duvido. Mas curioso, né? Porque eu tava vendo, puxando pela memória, fui pesquisar para falar alguns dados aqui sobre a Nintendo e o mercado de mobile, né? Em 2011, o presidente da Nintendo, ele afirmou que os smartphones estavam fora de cogitação. Não tinha como a Nintendo entrar nesse mercado em 2011. Sim. Era uma época por limitação de hardware, você acha, Léo? Os smartphones eram muito fracos, o Android não estava maduro o suficiente? A Nintendo nunca se preocupou muito com essa questão de limitação de hardware, né? Eles são assim, a Nintendo é uma empresa difícil de entender. Em alguns pontos eles são muito radicais, assim, de mudanças. Eles mudam paradigmas de jogo que ninguém conseguia esperar. Por exemplo, o Wii foi isso. O analógico do Nintendo 64 foi isso. Ao mesmo tempo, em termos de negócios, eles são muito conservadores. Então, essa questão aí de não entrar no mercado de smartphones, na minha opinião, é uma questão de conservadorismo econômico deles mesmo. Olha, e conservadorismo talvez seja explicado, assim, até que de maneira relativamente fácil, pelo fato de que a Nintendo é de 1889, né? Sim, é uma empresa um tanto quanto antiga, né? E talvez até por isso tenha demorado a convencer os chefes, todo mundo, lá falar, legal, esses smartphones existem, olha só, todo mundo usa isso. Uma coisa que a gente tem que entender é que, tipo, a Nintendo não é só japonesa, a Nintendo é uma empresa de Kyoto. Kyoto é extremamente conservador. Deve ser o conselho de diretores ali deve ser uns caras de tipo 80 anos, sabe? Eles não querem tomar riscos, né, obviamente. Sim, e aí você mencionou o conselho de diretores também. No mesmo ano, lá em 2011, o presidente da Nintendo também teve uma reunião com acionistas e garantiu que eles não tinham nenhuma intenção de abrir os títulos da empresa para outras plataformas, né? Eles iam continuar sendo vendidos exclusivamente funcionando, tipo, o Mario vai continuar funcionando no Wii, vai continuar funcionando no Wii U, não vai chegar uma versão do Mario World para o seu celular. O que eles vão fazer agora nesse anúncio dessa semana, que foi uma parceria com uma empresa chamada DNA, né? Como DNA, né? Que se pronuncia. E o que eles vão fazer é trazer novos jogos, né? Eles vão desenvolver games para Android, para iOS. Sim, será que vai chegar para Windows Phone também? Para PC, bom, Windows Phone, mas PC vai. Eles falaram, especificaram isso mesmo, Smart Devices and PCs. Então, mas será que na integração do Windows 10 com o smartphone, será que não vem? Pode ser, é possível. É uma coisa que o jogo compilado para um sistema rode no outro sem muito problema. Sim, isso é uma possibilidade. Não, eu ia mencionar que a Nintendo ela tem esse problema de não lançar jogos para um dispositivo genérico como o celular que todo mundo tem, que não é feito por ela, e ela sempre forçou a barra em termos de controle ou de hardware para trazer as pessoas para o sistema dela. Então na época do 64, como ele falou, o 64 tinha aquele controle com aquele formato estranho e nenhum outro console rodaria na época um jogo porque ele não tinha aquele controle. No caso do DS, eles não fazem jogos... É difícil um jogo que sai pro DS ser multiplataforma porque qualquer outra plataforma não vai ter duas telas, entendeu? E nenhum outro videogame que não o Wii, na época que ele foi lançado, tinha controles de movimento, e nenhum outro controle agora, nenhum outro videogame que não o Wii U tem a segunda tela, né? Então a Nintendo ela faz as coisas de uma forma, fala, tem que ser para o nosso console, porque o nosso console tem um controle tão diferente, tão maluco, que se não for o nosso não tem como funcionar, não vai ser legal o suficiente. E é por isso, um dos motivos pelos quais eu acho que eles não lançariam. Opa, você até derrubou o Enzo aqui. Coitado. O Edson morre em todos os programas dele. Bom, eu acho que é por esse motivo que ela não lançaria jogos, pelo menos os jogos principais como o do Mario, etc, da série mais mainstream, assim, para celulares. Eu acho que também tem o fato de que a Nintendo ela é uma empresa que vende hardware, né? Ela sempre vendeu hardware. E fez lucro com hardware. Fez lucro com hardware. Caiu de novo? Deixa ele dormir, tá com sono. Fez muito lucro com hardware, vende 3DS, a torta direita. E se você
vamos nos colocar aqui no lugar da Nintendo. Se eu sou o presidente da Nintendo e falar, vou abrir meus jogos para qualquer celular e vou deixar de vender o 3DS, tipo, vai acabar complicando as coisas, né? Os acionistas não vão gostar, a empresa vai perder valor de mercado, a empresa vai perder importância em geral, né? Então, como as duas coisas são bem amarradas, não tem muito como eles fazerem de outra forma. Eles são meio que, sei lá, eles fabricam hardware e software, assim como faz a Apple. As duas empresas fabricam e produzem conteúdos para os próprios aparelhos que eles fazem. Então, faz todo sentido eles manterem isso, né? Agora, o que a gente vai ver ainda é um mistério, né? Porque esse anúncio dessa semana foi só de vamos fazer e ponto, né? O que eles especificaram bem assim é que eles vão usar a tecnologia da DNA para criar uma plataforma de distribuição, não sei se distribuição de games, vai ser alguma coisa que vai integrar várias plataformas diferentes. Então, por exemplo... seria algo como o Steam mesmo? Talvez, algo mais ou menos nesse sentido. Na verdade, o que deve ser mais baseado é numa rede social chamada Mobage, que é o principal produto, entre aspas, da DNA, que é um lugar onde os jogadores tanto compram e adquirem jogos, quanto compartilham, fazem resenhas, esse tipo de coisa. Então, o que o Satoru Iwata disse é que eles querem criar um novo tipo de relacionamento entre cada consumidor individual e a Nintendo que transcende as plataformas. Então, talvez seja alguma coisa tipo o Steam. Você compra um jogo pro Wii U, ele vai rodar no DS... isso é uma coisa que, lá, né? Supondo aqui, né? Seria uma coisa interessante também, porque hoje em dia, às vezes, se o mesmo jogo existe, por exemplo, para iOS e para Android, se você comprar ele no Google Play ou na App Store, você não consegue, depois se você um dia vier trocar de sistema, você não consegue levar ele para outro lugar. Exatamente. Se você comprasse nesse Mobage ou coisa parecida, a Nintendo poderia manter o jogo na sua mão. Então... Só um comentário aqui que eu queria só pontuar que não só no celular você não consegue transpor um aplicativo que foi comprado em uma plataforma para outra, como você também não consegue muitas vezes levar o save de um jogo para o outro, de um aparelho para o outro. Eu acho isso extremamente ruim. Depende, por exemplo, é um negócio interessante que sistemas mais rudimentares, entre aspas, fazem isso melhor. Se você pega um emulador, por exemplo, o save do emulador, do save state que você faz no emulador que você salva a qualquer hora, sabe? Esse save é incompatível entre emuladores, mas o save do cartucho, se você chegar e salvar no Centro Pokémon, coisa parecida dentro do jogo mesmo, esse save ele é compatível entre os emuladores, mesmo de um sistema e de outro, de Windows, Linux, Android. Então é muito interessante que se você emular certinho o save do Game Boy ou do Super Nintendo, por exemplo, ele funciona em qualquer sistema. E é uma coisa que não acontece mais por preguiça, na verdade, eu acho. Temos aqui vários comentários aqui dos leitores. A Bruna está perguntando por que o Wolverine está encarando o Yoshi. Eu coloquei eles assim porque eu acho que eles têm diferenças a resolver. Né? Eu acho, cara. O Yoshi tá com olhar de deboche. E assim. Eu aposto que o Yoshi ganha. Olha o Wolverine. É só afogar o Wolverine que ele não se recupera. Em vez de uma bolinha de fogo, ele solta uma bolinha de adamante. Será que o Yoshi digere adamantium? Essa fica a pergunta. Pois é. Digam aí o que vocês acham. Também estão perguntando... O Bill tá perguntando aqui, depois da Nintendo, qual outra grande pode entrar no mercado mobile? Acho que várias já entraram. Várias já entraram. A Nintendo estava bem atrasada, por sinal. A Nintendo é a única que segurou muito. A EA, por exemplo, investe muito nisso. Investe bastante nisso. Então, acho que faz bem a cara dela, o mercado mobile, aliás. Tem duas empresas que são bem tradicionais que entraram no mercado mobile, no caso a Square e a Sega, que tem tido approaches muito diferentes, inclusive. A Sega faz ports de vários jogos, desde Sonic 1, Sonic 2 até Crazy Taxi, que é do Dreamcast. Só que é o seguinte, eles fazem ports de jogos errados, eu acho, né? Porque Sonic é um jogo péssimo para você jogar numa touchscreen, né? Enquanto Crazy Taxi já é um jogo bom pra você jogar. Eu concordo com o seu ponto do Sonic. Eu baixei o Sonic 2 numa promoção que teve na Amazon. Detestei também. Eu joguei bastante, joguei até a última fase. Só que na última fase eu não consigo vencer o Robotnik por falta de destreza com os dedos, sabe? E é um jogo que no controle não é tão difícil assim. Não é super fácil, mas não é um jogo tão difícil. Não é tão difícil. E no celular é impossível praticamente. Olha, e o que
uma coisa que isso daí um pouco explica a resistência da Nintendo, na minha opinião. A Nintendo sempre se preocupou muito com a experiência do usuário. Isso é verdade. Ela faz jogos e plataformas de jogos muito integrados. Tipo, o Nintendo 64, o controle dele foi feito pro Mario 64. E tipo, e vice-versa também, o Mario 64 depende muito do controle. O Mario Galaxy com o emote funciona extremamente bem. Sim. Então eles sempre se preocupam muito. Talvez por isso eles não quisessem abrir tanta plataforma, porque daí teria que funcionar em tudo quanto é tipo de hardware diferente, né? Mais difícil de testar, mais difícil de garantir aquela experiência, aquele selo de qualidade da Nintendo. O principal é o controle. O controle ia ser sempre uma coisa que não dá pra você... O jogo plataforma, etc., que são jogos pelos quais a Nintendo é muito famosa, ia ser bem difícil você fazer um jogo de plataforma decente com controle touch. Mas o que vocês acham? Vocês acham que os jogos da Nintendo para dispositivos móveis serão algo como o Pokémon Card Game, que foi uma coisa que eles já tinham lançado lá por meio da Game Freak? Então, uma coisa que é importante notar, que estavam até perguntando aqui nos comentários um pouco mais de detalhes sobre o que vai ser desenvolvido, né? Boa pergunta. Né? Eles vão ser desenvolvidos para smartphone, tablet, PC, inclusive eles citaram. Mas eles também especificaram diretamente que não vai ser nenhum port de nenhum jogo existente. Então não vai chegar o Donkey Kong do Super Nintendo pro seu celular. Talvez eles até usem os personagens. Os personagens mas vai ser outro tipo de jogo. Os personagens vão ser licenciados, isso é quase certeza. Sim. Mas vão ser jogos de outro tipo, né? Sim, o que é muito certo, né? Porque Mario não daria certo jamais no touchscreen. Fire Emblem, por exemplo, daria certo. Daria muito certo. Mas são casos e casos, né? Todos os Pokémons já tiveram jogos de tantos tipos que não são os jogos de batalha Pokémon, jogos de puzzle, jogos, o Pikachu tinha um do 64, que você conversava com ele, e agora o fato do celular ter o microfoninho. Já pensou um Pokémon Snap com realidade aumentada? Sim, seria sensacional, exatamente. Pega seu celular e tira as fotos. Todos os jogos que dependem da criatividade da galera de desenvolvimento de jogos da Nintendo e não necessitam tanto de... Controle físico. Eles não precisam desenvolver um controle, tá tudo aqui. Sim. Isso tem um microfone, isso tem uma câmera, isso tem um acelerômetro. Eu acredito que eles consigam usar isso do jeito Nintendo e fazer uma coisa muito, muito original, mesmo com hardware que não foi o deles, entendeu? Sim. Mas os jogos tradicionais, com certeza, não vão estar aqui. E também tem mais uma plataforma que eles vão desenvolver, que é o misterioso Nintendo NX, né? Nintendo NX. Sim. O que a gente sabe sobre o Nintendo NX? Nada. O codinome dele é NX. Exatamente. Mas o NX é tipo um Dolphin na época do GameCube, lembra? Nossa. Tem vários nomes que não ficaram. O Nintendo 64 era o Ultra 64, depois veio o GameCube, que era o Dolphin antes de lançar. E depois se lançaram um emulador chamado Dolphin. Chamaram Dolphin para o Wii GameCube. E o Wii antes chamava Nintendo Revolution, que foi um nome que eu não sei porque eu gostava na época, mas eu era muito novo. A gente tá Ainda bem que ele não chama Revolution. Não, a gente tá esperando esse daí desde 2005, né, cara? Sim. Mas o Wii U não teve muito isso, né? Eu lembro que ele foi bem estável, lançou o nome, a marca Wii U e... porque eu não sei se a gente ficou esperando o Wii U durante muito tempo, né? O Wii ele foi apresentado 2 anos antes de lançar, foi isso? Foi. No final de 2004, se não me engano, lançou no final de 2006. Então ele ficou muito tempo e teve muito tempo para falar de nome, como que vai chamar, etc. O Wii U eles meio que apresentaram e lançaram de um ano para o outro já, né? Então Exatamente. foi um ano a menos, foi um nome a menos. Foi nome a menos, sim. Então, a questão do NX, assim, é muito complexa, né? O que vocês acham que vai ser esse negócio? Eu tava pensando assim, tem muita gente sugerindo que vai ser um smartphone, acho isso impossível. Que vai ser um novo sistema mobile, aí já é mais possível. Isso que eu acho muito difícil, porque o DS acabou de sair, o novo 3DS. Sim. E o novo 3DS tem mais hardware, né? Sim, ele é mais rápido, ele tem mais memória, então é... Ele é uma coisa, basicamente, um novo console. Ali, sim, novo console, sim. Mas eles estão chamando de máquina dedicada a games, então, tipo, é um negócio pra jogo mesmo. Eu acho que vai ser um sucessor do Wii U, cara. Eu também acho que vai ser um sucessor do Wii U, mas eu acho que ele provavelmente vai estar integrado nessa plataforma digital de games. Então, isso que eu tava falando com o Franklin antes, eu tenho umas ideias meio malucas sobre o que pode ser isso daí. A Nintendo adora fazer essas mudanças de paradigma do nada, né? Sim. Então eu pensei assim, que tal juntar a ideia do 3DS com essa nova onda de aparelhos de streaming? Então, tipo, você vende uma espécie de portátil um pouco mais parrudo, que vem com um stick para você colocar na TV e fazer streaming do
game pra TV. Caramba! Eu sou um pouco cético, porque como a gente estava falando de experiência do usuário, etc., uma caixa de streaming é bem difícil, a gente ainda depende da internet e tudo mais, então seria um pouco complicado. Mas eu não sei se eu espero isso, mas eu acredito que talvez seria uma coisa interessante, a Nintendo brigava de igual para igual com os outros consoles, em todas as épocas. Então a rivalidade que existia entre o Nintendinho, o Master System, o Super Nintendo e o Mega Drive, o 64 e o PlayStation, e o GameCube com os outros dois, o Xbox e o PlayStation 2, eles eram comparáveis em termos de poder, em termos de qual era o console mais potente, que rodava os jogos mais bonitos. E o Wii e o Wii U, a Nintendo simplesmente deu um passo para trás e falou: a gente não vai nem tentar competir nessa briga. A gente vai ficar para trás, os nossos gráficos vão ser mais bonitos, porque a gente tem uma equipe de design melhor que a de vocês, haha. Mas eles vão ser mais simples em termos de poder de processamento. Ironicamente... Quem sabe ela não volta contra a brigar de verdade. Ah, sim. Ironicamente, o Wii U tem mais títulos em 60 FPS do que os outros consoles. Exatamente. É que é mais cinemático, né? 30 FPS, é mais lento, é mais bonito. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu tenho evidências para essa minha teoria maluca. Olha só, a Nintendo já está procurando fornecedores novos de hardware há mais ou menos um ano. E nomes que foram citados, AMD, que já é usado em vários consoles há um bom tempo, e Imagine Technologies, para quem não sabe, é a empresa que faz as GPUs Power VR que tem no iPhone. Então, já estão olhando aí para GPUs mobile. E outra coisa, hoje em dia há uma tendência de design de hardware para processamento gráfico que é escalonável, né? Então, você vê a NVIDIA, por exemplo, desde a introdução do Maxwell, ela se preocupa em criar um tipo de arquitetura que começa num núcleo bem eficiente, que vai sendo juntado para criar as GPUs mais fortes. Sim. Então, ela começou com o Tegra ali e foi juntando para criar lançar as GeForces depois. Sim. Então, eu acho que há uma tendência ali de criar, se não um híbrido, né, que nem eu tinha mencionado, pelo menos uma nova plataforma que tenha a mesma arquitetura tanto no console de casa quanto num possível handheld ali. Para poder deixar mais fácil de traduzir um título para o outro. Então você teria vários títulos no estilo do Super Smash Bros. Novo, que roda tanto no Wii U quanto no DS, ou Mario Kart, etc. Seria uma coisa mais ou menos então na linha daquele NVIDIA Shield. Ele tem a mesma arquitetura que um smartphone Android e ele seria uma versão muito mais potente de um smartphone Android. Talvez um console que fosse uma versão muito mais potente de um portátil. Exatamente. Daí os jogos rodam iguais. Pode ser. Será que vocês não acham que a Nintendo nessa próxima geração vai adotar vai levar o controle do Wii U pro próximo nível, assim, de transformá-lo mesmo em um handheld de grande potência mesmo. Isso assim. Que eu tava pensando, porque o controle do Wii U, o Gamepad, ele foi muito criticado, mas ele é muito bem feito pro que ele se propõe. E a Nintendo, ela desenvolveu uma tecnologia de radiofrequência específica para fazer o streaming de um pro outro. Por isso que eu pensei nessa ideia do streaming. Eles já têm essa tecnologia. E funciona muito bem, tem uma latência relativamente baixa entre o que passa na TV e o que passa no Gamepad ali. Sim. Então, talvez, sei lá, às vezes alguma coisa, uma espécie de dock, que você chega e coloca o negócio e ele fica mais forte, não sei. Eu acho que a Nintendo teve um problema, todo mundo fala do Kinect, que o Kinect não vai para frente. Na época do 360, diziam que o Kinect não ia para frente porque não era todo mundo que tinha. Aí começaram a lançar ele junto com os Xbox Ones, e daí a galera não queria, ele era mais caro, eles começaram a vender 100. E agora, de novo, o Kinect não vai pra frente, porque ninguém tem Kinect. E eu acho que a Nintendo tinha isso. É o Gamepad, tem o Wii Controller Pro e tem os Wiimotes com o Nunchuck, que é uma coisa separada. Eu acho que se um jogo precisa de um tipo de controle, ou é muito melhor com um tipo de controle do que o outro, eu acho que isso é um problema que deixa a Nintendo um pouco fragmentada em termos de controle. Então, qualquer que seja o próximo console, eu acho que ela deveria escolher um controle e se manter com ele. Não pegar controles novos, com um controle novo que você só pode ter por videogame, que é o Gamepad, e mais os controles da geração passada, que são os Wiimotes com os Nunchucks. Eu acho que isso é muito complexo. E isso demanda muito dinheiro das pessoas que compram, por mais que o console em si seja barato. Sim, eu levantei essa questão porque se a gente olhar para o passado da Nintendo, o que mais muda nos consoles não é o visual do aparelho, são os controles. Os controles são muito diferentes um do outro, assim.
É um absurdo você pegar um controle de um Nintendo 64 para um Wii U ou para um Wii. Poxa, sim. É muita diferença. Olha o então, GameCube, né? Relacionando essa coisa que você mencionou também, desses fornecedores de tecnologia de GPU mobile mesmo, né? Faz todo sentido, pelo menos, né? Agora, o que a gente pode se garantir é nada, por enquanto. Nada. A coisa é completamente misteriosa. Agora, se você quiser, você já pode comprar o LX. Tem uma loja na Austrália que está fazendo pré-venda. Assim, cara, não se sabe nem qual será o nome do muitas negócio. parcelas, né? Se você quiser comprar, já jogar dinheiro para eu acho que até às vezes até melhor, porque o dólar deve continuar subindo, então é melhor já comprar agora. Nossa, já pensou? Ou você, em vez de investir o seu dinheiro e comprar ele depois e pegar o lucro, não. Entrega o dinheiro na mão dessa galera que eles pegam o seu lucro. Eles investem o seu dinheiro. Porque nós seremos forçados a importar dessa vez. Dessa vez sim, porque a Nintendo não distribui mais produtos no Brasil, né? Então ficou. Isso era mais barato bem importar complicado. Antes mesmo, né? Sempre foi mais barato. Isso não é mesmo que pegasse o imposto era mais barato, então às vezes vale a pena. Olha lá, o Renato tá falando aqui, nem terminei de pagar meu Wii U, já estão lançando um sucessor. Calma. Eles ainda vão dar detalhes em 2016. Não, mas foi exatamente isso que eu tinha pensado na hora que eu ouvi. Caramba, mas a gente tem essa impressão que o Wii U é mais novo, talvez porque a nova geração do Xbox e do PlayStation tenham saído há pouco tempo, e também porque a Nintendo continuou fazendo força de marketing para ver se o Wii U dava certo. Mas o Wii U já não é tão novo assim, né? Quando eventualmente o NX sair, ele já vai ter pelo menos uns 5 anos, né? Sim. O que já é a média de vida de um console. Sim. Que o 360 e PS3 são exceções, assim, eles duraram 3 Mas o Wii U convenceu vocês? Então, eu acho que o Wii U é um excelente console, sabe? Ele ficou muito bom depois de um tempo por causa da biblioteca de jogos. Só que, em termos de marketing, ele se ferrou muito. Primeiro por causa do nome, as pessoas não entendiam. Assim, Wii U? O que é o Wii e o que é o Wii U? Eu já tive uma tia minha perguntando sobre isso e ela queria saber como que ela fazia para comprar o tablet pro Wii. Ela achava que o Wii U era só o tabletzinho ali. O marketing não foi feliz com esse nome mesmo. O nome é péssimo. E eles demoraram muito para lançar jogos no lançamento, eles não tinham nada. Não tinham quase nada de tudo, eu lembro disso. Tinha bastante jogo, só que nada muito extraordinário, assim. E demorou para começar a sair, sei lá, Bayonetta 2 acabou de sair, que é um tremendo jogo. Outros jogos da Platinum, Mario Kart. Aí, Matheus Luigi. Mas demorou um pouco para a biblioteca se montar. Acho que esse foi o grande problema. Esse foi o grande problema. O que você acha, Franklin? Eu gosto muito do Wii U, eu gosto dessa coragem do Wii U de dizer a gente não vai brigar pelos gráficos, a gente vai brigar pela direção de arte. Eu acho isso excepcional e eu gosto muito. O tablet, eu não tenho Wii U, mas todas as vezes que eu joguei eu achei que o tablet, não precisa ter, o Gamepad, não podemos chamar de tablet aquilo. Por enquanto não, calma. Funciona 99% bem, assim. Eu tive alguns problemas para jogar Wonderful 101 com ele, que o touchscreen dele não foi bom o suficiente para aquele jogo, mas de qualquer forma, tablet é muito legal. O jogo é muito único, é muito interessante. Mas o que eu acho que eles têm um problema é a rede online deles, né? Quando você comprava os jogos no Wii U, a Nintendo não queria fazer você fazer uma conta, um processo complexo, inventar um nome de usuário. Então, você comprava os jogos no Wii, aliás, e eles ficavam todos guardados no seu console. Quando você comprou um Wii U, era um processo complexo, você transferia de um para o outro, você tinha que fazer um pedido, você só podia fazer isso uma vez, se você quebrasse um Wii e quisesse comprar outro, você não podia transferir os jogos. Então, dá pra, não me faça comprar os jogos tantas vezes. Uma vez, eu vou comprar Zelda 1 de Nintendinho, uma vez pro Wii, uma vez pro Wii U, uma vez pro próximo. Me dê uma conta, tipo um Steam, e pelo que parece, eles já estão nesse caminho, onde eu posso comprar o jogo uma vez e ter ele pro resto da vida, em quaisquer outros consoles da Nintendo que forem ser lançados. Sem dúvida. Isso é o que mais me incomoda. Sim, eu pelo menos sempre tive problema com essa parte conectada da Nintendo. Sim, nossa, horrível. É muito complicado. A parte online do Wii U é risível, ridícula. As coisas são lentas, tem problema de patch, é muito ruim. Eles não souberam fazer internet até agora. Por enquanto não, mas a gente tem alguns dados aqui que reforçam assim, a possibilidade da Nintendo melhorar
nesse quesito, pelo menos, né? Não sei se chegarão ao ponto de lançar uma plataforma online de jogos, é a nossa expectativa. Mas se a gente for olhar o mercado, hoje 20% das vendas de games para consoles são digitais. E em 2018, daqui uns 3 anos, esse número vai passar para os 50%. Esses dados são de acordo com uma pesquisa da Eder, que é uma empresa de marketing americana. E em 2013, essa diferença entre venda de mídias físicas e de compras online foi assim, uma coisa absurda. Os jogos online representavam 92% contra os 8% dos que eram comprados em lojas mesmo físicas. Então eu acho que talvez a Nintendo tenha perdido até um pouco do bonde dessa vez, né? Na verdade eu acho que a Nintendo tá meio nesse aspecto, no aspecto de você ter uma conta, ela tá muito para trás, isso é horrível. Tanto que a conta da PSN, na verdade, do Xbox Live, você pode acessar dos dois, ou do 360 ou do One. Né? E do PlayStation 3 ou do 4. E o Wii U e o Wii são coisas separadas, é isso que é o problema. Mas esses 92% de jogos digitais são coisa de computador, né? São coisa de galera que costuma usar Steam, GOG, Gama Sutra é um site, nada a ver. Não, calma. Como que era? Greenman Gaming, entre outros. Sim. Esse tipo de coisa, que por isso que vende 92% de digital no computador. Mas nos consoles, eu acho que ainda vai demorar, mas isso tem que chegar o mais rápido possível. As pessoas têm que se acostumar a comprar jogos digitais no console, porque... Acaba sendo melhor para todo mundo, né? É melhor para você que não precisa pagar pelo frete. É melhor para a empresa que não precisa contratar um frete. Sim. Afinal de contas é caro isso. E você acaba eliminando intermediários e pegando o jogo com um preço melhor, né? Fica mais barato pra gente e o desenvolvedor do jogo recebe mais dinheiro. A pessoa que criou o jogo recebe uma fatia maior do bolo, porque você não tem que pagar a loja. Então você não tem que pagar uma loja como o GameStop, o Walmart, etc. Essas pessoas não precisam vender os jogos para você. O jogo é vendido diretamente pelo videogame. O Vitor Martins está falando aqui, já prevejo os jogos da Nintendo com óculos VR. Aí você já está entrando... Calma, eles ainda estão entrando nos smartphones, mas... Talvez haja uma relação também. Afinal de contas, os smartphones são usados, né, nos headsets de realidade virtual. A Nintendo foi a única grande força dos jogos que não apresentou nada com relação à realidade virtual. Sony, Microsoft e Valve já estão no meio, né, inclusive com headsets. Até a Samsung se enfiou lá. Sim, até a Samsung. A Nintendo só poderia fazer isso com hardware futuro. Você pedir para o Wii U renderizar o que ele renderiza hoje, é o dobro da resolução, que é o que vai ser necessário para fazer o... Não tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. É justamente porque é o que a gente comentou, o hardware dele não ia aguentar mesmo. Não ia. Ele não tem como comparar com o hardware do Wii U com o hardware de um PlayStation 4. Não, de forma alguma. Não tem como. Bom, então a gente está caminhando aqui para o encerramento, né? Vamos fazer a pergunta de sempre. O que vocês andam jogando? O que anda acontecendo na sua vida gamer? Que eu tenho jogado ultimamente, eu tenho jogado pouca coisa. Eu baixei, é só pirataria, proibido pirataria, mas eu baixei um emulador de PlayStation 1 e eu estou jogando Digimon. É um jogo muito legal, mas ele é muito antigo. Digimon é aquele que você... não, eu tô pensando em Monster Hunter, que não, você não é pegava, tinha uma espécie de fazenda de monstros. Não que se difira muito disso, né? Mas é um jogo bem bacana, bem antigo, da Bandai, se eu me lembro bem. Sim. E é um jogo que você tem, é completamente diferente de Pokémon, deixando claro isso, já que estamos falando de Nintendo. Você tá no mundo digital, você tem recebe um monstrinho lá que é um Digimon. Aí você tem que treinar o seu Digimon e aí ele vai ficando mais forte. É um jogo meio complexo, da parte de treinamento não é objetivo assim, você tem que fazer ele ficar mais forte. Tem tipo uma academiazinha pro Digimon lá. Não é só levar ele lá. Meu primo, por exemplo, ele sempre levava lá. Ele ficava treinando na academia o tempo todo até chegar no máximo e tal. E se você treina errado o seu Digimon, ele vira, tipo, uma pilha de cocô. É muito engraçado. E se você treina direitinho, ele desenvolve para as formas certas. Porém, uma coisa que é diferente do anime, do desenho mesmo, é que o
a digievolução é permanente, não é que ele volte para a forma original dele. Ele vai desenvolvendo de acordo com o seu treinamento. Mas é um jogo meio complexo. Agora que eu sentei para jogar de verdade esse jogo assim, eu descobri que ele é um RPG bem mais complexo do que eu tinha percebido na época que eu jogava, lá no começo dos anos 2000. Quando você fica adulto, você percebe que jogos que você achava simples quando criança tem mais profundidade. Assim, tem mais profundidade, Sim, cara. Com Nossa. certeza, vale a pena voltar a jogar. Vale a pena. O Bruno Guimarães, inclusive, falou que gosta desse Digimon, já jogou na época do PlayStation. Esse jogo é muito bom, cara. Recomendo. Quem nunca jogou, experimenta, é bem legal. Você, Franklin, Bom, eu tenho jogado pouco, eu tenho tido pouco tempo para jogar, né? Eu ainda estou na universidade, eu faço faculdade durante a noite, então tenho tido bem pouco tempo para jogar. Pô, a madrugada tá livre aí, cara. A madrugada tá livre, né? Dormir 4 horas à noite é um bom tanto, né? É normal. Dormir é perda de tempo, cara. Dormir é perda de tempo, não dá XP. Eu durmo quando morrer. Bom, o que eu não tenho jogado, mas eu tenho assistido que os moleques de casa estão jogando, a gente tem um Xbox One lá em casa, e um amigo meu comprou Ori and the Blind Forest, que é um jogo novo. Ele saiu para Xbox One e para PC, e ele é na linha de um Metroidvania, assim, em termos de mecânica, ele é um Metroidvania, basicamente. Você tem um mapa, você vai ganhando habilidades que te permitem andar por ele de formas diferentes, etc., novos golpes, só que ele tem uma cara muito de filme do Hayao Miyazaki. Então ele tem uma cara de Chihiro. É uma coisa meio Chihiro com Tonari no Totoro, assim, sabe? É uma coisa bem esquisita, mas é muito bonito, a trilha sonora é linda, ele é desenhado à mão, algumas coisas, parece, e ele tem várias camadas, é um jogo 2D com várias camadas, assim, que elas se mexem independentemente em paralaxe. Sim. É uma coisa que lembra muito Muramasa, Demon Blade, que saiu pro Wii. É muito bom. É muito também, o Shadow of the Night. O Symphony of the Night. Exatamente. Tinha a mesma coisa, só que com muito mais camadas, umas 30 camadas. Nossa. É um jogo muito bonito. É um jogo muito bonito, mas muito difícil. E eu não joguei muito dele ainda, só peguei o controle na mão um pouquinho, mas parece que vai ser bom assim que eu jogar ele. E você, Bruno, novamente, Ori é simplesmente sensacional. Parece ser muito legal, mas vou ver se eu compro. Aliás, falando em comprar, você não anda jogando, mas eu vi que você está comprando um monte de jogo. Hoje a Steam entrou numa promoção de jogos cyberpunk. Então tem alguns jogos que não deveriam estar ali, tem Crysis, que não é de cyberpunk nada, mas tem bastante coisa interessante. Todos os Deus Ex estão em promoção. Recomendo o original e o Human Revolution. O do meio é ruim. O do meio é ruim. O do meio é... System Shock, que é um jogo lendário. O System Shock 2, aliás. É um jogo lendário, tá por R$5. E eles estão vendendo Divine Cybermancy. Divine Cybermancy eu recomendo. R$1,70. Ninguém conhece esse jogo, mas eu recomendo muito. É tipo um bom sucessor da Sega System Shock. O Transistor da turma. Gente, vocês vão acabar com o dinheiro dos caras desse jeito, mas calma. Mas tá tipo eu vou comprar 5 jogos por R$25. Transistor da turma que fez o Bastion, como chama? Super Giant Games, tá R$12. Tu jogou entre 2 e 10 reais, assim, você vai comprar um monte de jogo muito bom. Alguns deles bem antigos, mas todos excelentes. Essa é a grande vantagem de jogar no PC, né? Essa é a grande vantagem de jogar no PC. Você compra jogo por R$2 no videogame? Não compra. PC Master Race. Então, isso mesmo. O Bill aqui também perguntando como que anda o Total War. Pois é, cara, ainda tô tentando salvar o Império Romano do Ocidente dos Hunos no momento. Mas é que eles invadiram, eles estão ali saqueando Roma, já tá ali na Itália. Caramba. Isso é uma campanha ou um skirmish? Eu achei que era tipo Civilization, que uma partida demora séculos. Não, mas demora pra caramba. É tipo... mesmo tempo que demora. Entendi. Mas isso é uma campanha ainda assim. Você tá tentando terminar o jogo. Eu tô tentando sobreviver. Lá pra outubro, assim, você acha que... Talvez. Mas eu também voltei a jogar Metal Gear Rising.
a versão Metal Gear da Platinum, né? Que é excelente, muito divertido, porque esses dias eu, por acaso, voltei a ouvir a trilha sonora, deu uma vontade de jogar. É muito bom aquela trilha, tipo, por si só eu acharia metal meio meloso, assim, tem um meio metal meio... mas no jogo fica muito da hora, combina demais, assim. Não conheço a série Metal Gear, Platinum nem conheço essa parte. Assim, são um dos melhores desenvolvedores de hoje em dia, eles são muito bons. Tudo que eles soltam é demais. Vamos encerrando então, Vamos pessoal. encerrando, né? A gente tá demorando menos do que você aqui pra terminar esse jogo, hein, Léo? Caramba, meu. Né? Não, mas Quantas vezes? Toda hora é assim, você tem que se dedicar. Quantas semanas? Já faz umas 4, acho que desde que a gente começou. Não. Nossa. Acho que foi tipo uns dois programas depois que começou, daí Nossa. eu comecei a jogar. O Total War e não para. Eu tento terminar Baldur's Gate desde 2011, nunca fui conseguir. Então tá legal, gente. É isso aqui. Deixem seus comentários e contem pra gente o que vocês estão jogando e qual a dificuldade de vocês em terminar esses jogos. E até a semana que vem. Até a próxima. Valeu. Até mais, Até logo. gente. Boa tarde.